Fala galera, beleza? Pessoal, dando continuidade aqui nos nossos estudos em torno de mitologia. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, relembrando a aula passada, é que o mito ele é a primeira forma de explicação do mundo. Mas por que o mito ele é utilizado para explicar o mundo? Ora, quando o ser humano ele começa a pensar em torno da realidade dele, ele fica admirado com aquilo, ele fica espantado com a realidade, com o mundo tal como se apresenta a ele. Ora, o ser humano, na sua vivência, ele percebe que um determinado momento é dia, que no outro momento é noite. Ele percebe que o mundo, o universo, a vida dele, ela vai se dividindo em 4 estações e assim que termina o ano, essas estações retornam tudo de novo. O ser humano acaba tendo a necessidade, acaba tendo o interesse em poder explicar essa realidade. Essa realidade que o ser humano tem é o que vai fazer com que ele tenha um interesse em explicar. Agora veja, dentro desse contexto de cosmogonia do mito, cosmogonia a gente já viu na aula passada, que é cosmo, universo, gonos, a origem do universo. O grego ele busca explicar a ordem das coisas. Veja só, na tentativa de explicar a origem, o grego quer explicar a ordem de todas as coisas. Então perceba, o grego, quando ele busca explicar, ele cria uma linguagem própria para aquilo. É uma linguagem puramente lógica dedutiva? Não, porque o grego ele ainda não tem uma observação prática para aquilo, mas a linguagem que ele vai se utilizar é uma linguagem mítica, em que ele pega histórias, narrativas fantásticas, e através dessas narrativas fantásticas ele tenta explicar o mundo. Ele tenta explicar os raios e trovões, ele tenta explicar que a gente não deve ser vaidoso, ao mito de Narciso que a gente viu na aula passada. Agora veja, mais 2 mitos a gente vai ver para que a gente possa compreender realmente esse sentido de ordem que o grego vai dar ao mundo, para que a gente possa compreendê-lo. Tem 2 mitos essenciais para a gente poder entender bem, que é o mito de Odisseu e o mito de Antígona. Primeiro mito de Odisseu. Odisseu, ele é um homem tal que ele vai viajar pelo mundo. É tanto que o nome do livro, Odisseia. Odisseia pra gente é viagem. Só que Odisseia é a história de Odisseu, que é uma viagem. Agora veja, Odisseu, num determinado momento, ele vai parar numa ilha. Da viagem dele, ele se perde numa ilha em que ele vai conhecer Calipso. Calipso é a deusa das ninfas, é uma mulher muito linda. Aí Calipso chega para ele e diz assim: Odisseu, se você ficar aqui na ilha, Calipso está apaixonada por ele, espertinha. Ela está apaixonada por ele e diz assim: Odisseu, se você ficar na ilha, você vai me ter eternamente. E eu sou a mulher mais linda que existe nesse mundo. E você, se ficar nessa ilha, você vai ter a vida eterna. E se não bastar a vida eterna, você também terá a juventude eterna. Odisseu olha para Calipso, pensa bem na oferta, aí diz o seguinte: boa, mas só que tem um problema, Calipso. Se eu ficar aqui com a vida eterna e com a juventude eterna, eu serei eternamente infeliz. Odisseu, ele tem na mente dele justamente essa visão da cosmogonia grega, em que o universo ele possui uma ordem e que o próprio Odisseu ele tem um lugar nesse universo. Odisseu, na hora ele pensa em Penélope, a esposa dele, e diz: prefiro eu ter uma vida breve, imortal, porém feliz, do que passar a eternidade na infelicidade. Por que ele coloca isso? Porque é justamente o local que ele pertence. É essa ideia de ordem que o grego possui, que Odisseu ele continua batendo forte, em que ele diz: a ordem, o lugar que ele pertence, ele só pode ser feliz se ele estiver naquele lugar que é próprio dele. A mesma coisa na nossa vida. Todos nós temos um lugar. Todos nós temos um lugar e somente naquele lugar a gente vai ser feliz. Mas qual é o problema? A gente deve saber procurar. Às vezes a gente tenta ocupar um lugar que não é o nosso.
Às vezes a gente tenta ocupar um lugar, rasgar um lugar, pegar um lugar que simplesmente não nos acolhe. E nesse local a gente vai ser eternamente infeliz. Por mais que a gente tenha aquilo que a gente mais almeja. Mas mesmo que a gente tenha aquilo que a gente mais almeja, a gente pode ser infeliz porque aquele não é o nosso lugar. Perceba, Odisseu ele coloca esse lugar, esse ponto-chave, porque é justamente o local onde ele vai compreender-se como ser humano. E não somente como ser humano, mas como ser humano feliz. Porque ali está o lugar dele. Isso daqui, esse mito de Odisseu, ele serve para a gente repensar justamente com relação aos nossos comportamentos, ao que a gente faz na nossa vida. Será que a gente está realmente cumprindo o que é para a gente fazer? Será que a gente está atrás da nossa felicidade ou a gente está simplesmente atrás daquilo que possa ser mais necessário naquele momento? Odisseu ele foca na felicidade. Segundo mito, é o mito de Antígona. Antígona, ela é filha de Édipo. Aquele exemplo, Édipo rei, o menino que mata o pai e se casa com a mãe. Antígona é a primeira descrição, é a primeira crítica, é a primeira contextualização que a gente vai ter uma divisão entre direito e moral, entre lei positiva, entre a lei de fato e as leis morais, as leis eternas, as leis divinas. Como assim? Antígona, o livro de Antígona narra a história de Antígona, em que tem o irmão dela que acaba falecendo em guerra. Só que tem um problema. A causa morte do irmão é que ele foi lutar pelo exército inimigo. O rei, então, ele faz o seguinte: como o irmão de Antígona faleceu em guerra, o rei disse: cumpra-se a lei. E o que é que a lei diz? A lei diz que aquela pessoa que for morta em guerra deve ser deixada no meio do mundo, no meio do nada, para que ele seja devorado pelos urubus. Qual é o problema? É porque Antígona, quando ela vê aquilo, ela diz: isso não é justo. Veja só, tanto o rei, tanto Creonte, quanto Antígona, eles vão partir de conceitos de justiça completamente diferentes. Enquanto Creonte, ele parte de um conceito de justiça que é aquela justiça derivada das leis, aquela justiça que é derivada das convenções humanas, em que os seres humanos entram em acordo, em que a gente decide se algo é legal ou não, parte simplesmente da contingência dos interesses humanos. Antígona, ela tem um argumento focado justamente na transcendentalidade, num conceito de justiça que é transcendental, num conceito de justiça que vai além da materialidade, além dos interesses humanos, que é justamente o interesse da Têmis. É o interesse a Têmis é aquela deusazinha que é olhos vendados, é a balançazinha da justiça. É o conceito de justiça ideal. Esse conflito existente demonstra justamente, ele é trazido a nós até hoje. Quando a gente pega e a gente fala: lei positiva, mas e os direitos humanos? E a liberdade? E os princípios? Quando a gente fala nos princípios, quando a gente faz essa alegação de princípios, a gente está querendo ir além dessa lei positivada. Porque pode ser que aquela lei positivada, ela, por mais que ela tenha surgido do interesse do ser humano, do interesse daquele grupo, pode ser que ela seja injusta. Nesse conceito de transcendentalidade. É só você ver a escravidão. A escravidão até 500 anos atrás no Brasil, até 200 anos atrás no Brasil, ela ainda era legal. Mas ela ser legal não implica dizer que ela era justa. O apartheid nos Estados Unidos, ele era legalizado, mas isso não implica dizer que ele era justo. É justamente esse problema que a gente tem que vai surgir desde Antígona para nós hoje. Esse problema que a gente vê em torno da justiça, que surge lá com os gregos antigos, ele segue para nós até hoje. Quando a gente vê alguma coisa e por mais que algo esteja dentro da lei, a gente é capaz de se indignar e dizer: isso não é justo. Isso não é justo, aí segue o argumento de Odisseu, porque isso não está no lugar dele.
a escravidão, ela não obedece o lugar da pessoa, em que o negro escravizado, ele tem um lugar humano e ele não deveria ser escravizado. Veja, o pensamento grego, ele trabalha numa ideia de ordem. E essa ordem é justamente aquilo que a gente deve buscar para que a gente seja justo, mas também que a gente seja feliz. Beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o joinha, dê o curtir e compartilha. Beleza? Abraço.